deixa eu te fazer uma pergunta. Você se perguntou se há algo escondido nas profundezas do conhecimento humano, algo que, se descoberto, poderia transformar a maneira como vemos e vivemos o mundo? E se eu te dissesse que existem princípios tão poderosos e fundamentais que, mesmo desconhecidos pela maioria, moldam silenciosamente nossas vidas, decisões e até o futuro da nossa sociedade? Dá para sentir o mistério, né? Neste vídeo, vamos explorar o que pouquíssimos sabem, conhecimentos que foram protegidos e talvez até escondidos por séculos. Hoje, um ex-ocultista vai compartilhar com a gente uma sabedoria que pode transformar tudo. Vamos abrir uma porta para algo revelador, algo que vai mexer com sua visão de mundo. Então, meus amigos, se isso já te deixou pensativo por um segundo, já deixe o seu like e se inscreva. Esse gesto simples mostra que você ficou curioso e quer desvendar essas verdades ao nosso lado. Agora, sem rodeios, venha descobrir o que está além do que vemos. Vamos nessa, juntos. A palavra princípios possui uma profundidade essencial que precisa ser compreendida. Originária do latim principia, significa primeiro, primordial, essencial. Princípios são o fundamento, a base sobre a qual qualquer outra coisa deve ser construída. Antes de tudo, precisamos entender esses conceitos fundamentais. Estou buscando trazer à tona esse conhecimento oculto, pois sua falta de visibilidade tem enfraquecido a estrutura da nossa sociedade, nos levando a um estado de alienação e aprisionamento. Divulgar essa verdade de forma aberta e acessível é crucial para que mais pessoas possam assimilá-la e compreendê-la. Entretanto, vivemos em uma sociedade que deixou de valorizar os princípios fundamentais, colocando o superficial em primeiro plano. Ao fazer isso, perdemos o senso do que realmente importa. Portanto, é essencial resgatar o que é verdadeiro e primordial. São os 7 princípios gerais da lei natural, também conhecidos como princípios herméticos. Existe uma responsabilidade moral em compartilhar esse conhecimento com o mundo, pois ele contém verdades universais. O primeiro princípio, o mentalismo, nos ensina que tudo no universo é expressão da mente. O universo, ou o todo, é mente. Em outras palavras, toda criação, todo evento, começa em um estado mental. Para que algo tome forma, primeiro é preciso que exista em pensamento. A própria realidade física é uma projeção da mente do Criador. Nossos pensamentos geram condições, criam eventos e dão forma ao nosso estado de ser. Não é uma manifestação mágica, é uma sequência de criação onde o pensamento precede a materialização. Por isso, precisamos ser conscientes e responsáveis pelo que pensamos, pois nossos pensamentos são os motores de nossas ações e da realidade que vivemos. As ações das pessoas são moldadas por sistemas de crença profundamente enraizados que operam como um programa mental. É essa estrutura de pensamentos e emoções que impulsiona seus comportamentos. Não há mudança repentina e mágica no modo de agir. Para que o comportamento se transforme, é necessário alterar primeiramente esses pensamentos e emoções, pois eles são a verdadeira força que move as ações. Somente ao mudar a mente é que a realidade externa começa a se transformar. No entanto, muitos evitam essa verdade. Eles resistem à ideia de que, para alterar a realidade, precisam revisar sua maneira de pensar. Com frequência, suas ações vão contra o que dizem desejar alcançar, e esse é o princípio básico do mentalismo. O princípio da correspondência ensina que o que está acima é como o que está abaixo, e vice-versa. É um reflexo entre dois mundos. Nesse contexto, o acima representa o macrocosmo, as grandes leis universais que regem tudo o que percebemos fora de nós, a realidade maior. O abaixo é o microcosmo, o mundo individual e o conjunto das pequenas partes que formam o todo. Esses dois níveis, o grande e o pequeno, são reflexos inseparáveis. Quando um muda, o outro segue. Na verdade, o universo é um sistema holográfico. Pense em um holograma. Ele é uma imagem que, ao ser atravessada por um feixe de laser, projeta uma representação tridimensional. É uma imagem bidimensional que contém em si uma projeção de 3 dimensões. Um holograma é único em sua natureza holística. Se você o divide em pedaços, não obtém partes fracionadas da imagem. Ao invés disso, cada pedaço contém a imagem inteira, embora com uma resolução proporcionalmente menor. Por exemplo, se um holograma for cortado em 4 partes, cada pedaço conterá a imagem completa.
porém em uma resolução reduzida. Assim, cada fragmento carrega o todo. Esse conceito se assemelha ao universo em que vivemos. O universo está contido em cada indivíduo, e cada indivíduo é um reflexo do universo. Outro aspecto fascinante do princípio da correspondência é sua conexão com a natureza fractal da realidade. Fractais são padrões matemáticos que se repetem em uma estrutura autossemelhante, como ocorre na sequência de Fibonacci, visível em muitos elementos da natureza. A estrutura de um átomo se parece com a de um sistema solar, que, por sua vez, se assemelha à formação de uma galáxia. Esses padrões se espelham em diferentes escalas, repetindo-se de forma contínua. Assim, o universo é tanto holográfico, onde o todo se reflete nas partes, quanto fractal, replicando-se em todas as suas camadas de existência. Esse é o núcleo do princípio da correspondência. Já o princípio da vibração nos revela que nada está verdadeiramente em repouso. A ideia de um estado de imobilidade absoluta é ilusória, pois a morte total implicaria a inexistência de movimento ou energia, algo que simplesmente não ocorre. Em todos os níveis, o universo e tudo o que existe nele vibram constantemente. No nível mais básico, somos pura energia em diferentes frequências e formas de vibração. A solidez que percebemos é uma ilusão. A matéria é, na verdade, energia vibrando em uma determinada frequência. Assim, o universo pode ser visto como uma experiência de solidez vivida por uma essência espiritual, ilustrando o princípio da vibração. O princípio da polaridade, por sua vez, nos ensina que tudo na existência possui uma dualidade. Cada elemento possui seus polos, uma relação entre opostos que, em essência, são a mesma coisa em graus diferentes. Por exemplo, quente e frio são vistos como opostos, mas ambos são manifestações de uma mesma energia térmica, variando apenas em intensidade. Onde há muita energia térmica, percebemos calor. Onde há pouca, percebemos frio. Assim, quente e frio não são realmente opostos, mas expressões distintas de uma mesma condição. Em sua essência, esses polos se conectam, e a nossa percepção que os define como contrários. Os extremos se encontram e se complementam, como ilustrado no símbolo do Yin Yang, onde o masculino e o feminino coexistem em harmonia. Em algum nível da realidade, aparentes contradições podem ser reconciliadas. No entanto, é importante lembrar que essa integração ocorre em um nível específico. No campo unificado da consciência, tudo é pura consciência. Já no plano físico, existem diferenças que exigem nossa compreensão, ajuste e ação, pois têm impactos reais em nossa experiência. Alguns conceitos da nova era sugerem que todos os paradoxos podem ser resolvidos em qualquer circunstância, mas precisamos nos lembrar de manter os pés no chão, focados na realidade física. Reconciliar opostos é um processo profundo que, nesta dimensão, deve ser feito com discernimento e equilíbrio. O princípio do ritmo nos ensina que tudo segue um fluxo, como marés que avançam e recuam, como altos e baixos em todos os aspectos da vida. Há uma oscilação contínua em tudo o que experienciamos. O ritmo se manifesta como um movimento pendular, onde o balanço em uma direção é proporcional ao balanço na direção oposta, trazendo equilíbrio. Mas como compreender esse princípio à luz da lei natural? Para muitos, esses ritmos parecem inevitáveis, como se estivéssemos sempre à mercê de suas variações. Contudo, a tradição hermética oferece uma perspectiva diferente. Embora o ritmo estabeleça uma tendência, ele pode ser superado por níveis mais elevados de consciência. Imagine que você está remando um barco em direção ao mar. Se enfrentar a maré alta, precisará de mais força para avançar. Mas se esperar pela corrente que flui para o oceano, o esforço será muito menor. Nesse sentido, compreender e trabalhar com o princípio do ritmo significa aprender a sincronizar nossas ações com os ciclos naturais, economizando energia e fluindo em harmonia com a vida. Da mesma forma, quando um avião voa com o vento a favor, ele gasta menos combustível e chega ao destino mais rapidamente, pois conta com um impulso extra da corrente de ar. Em contraste, se estiver voando contra o vento, precisará de mais energia para manter o mesmo ritmo. Esse é o princípio do ritmo. Ele representa uma tendência natural que pode facilitar ou dificultar, mas não impede que alcancemos nossos objetivos. Podemos chegar ao destino desejado, embora em certas condições o esforço seja maior.
Esse princípio se relaciona diretamente com a lei natural da causa e efeito, essencial para entender como as condições se manifestam. Muitas pessoas no meio espiritual preferem acreditar que tudo ocorre de forma aleatória, ignorando que toda causa gera um efeito correspondente e que esses efeitos são fruto de causas específicas. O princípio de causa e efeito afirma que nada acontece por acaso. Todas as circunstâncias seguem uma lei universal. O que chamamos de sorte ou acaso é, na verdade, apenas um processo cuja causa não foi compreendida. Existem diferentes níveis de causalidade, mas nenhum deles foge à lei. E quanto ao livre-arbítrio, ele existe, mas é limitado pelas consequências impostas pela lei natural. Temos a liberdade de agir como escolhemos, mas não de escapar dos resultados dessas ações. O livre-arbítrio opera dentro dos limites definidos por essas leis universais, que não podem ser desconsideradas sem repercussões. Quando violamos essas leis, as consequências são inevitáveis e geralmente negativas. No passado, esse conhecimento era chamado de consequencialismo, um entendimento de que nossas decisões geram efeitos dentro do campo da lei natural, tornando-nos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Esses efeitos não são necessariamente instantâneos. Existe um intervalo entre a causa e o efeito, um tempo necessário para que o universo reorganize as condições de acordo com a causa inicial. Esse atraso é o que torna o princípio de causa e efeito mais sutil e muitas vezes difícil de perceber. Ao iniciar uma causa, o efeito só se manifesta após esse intervalo, que experimentamos como o tempo linear, onde cada ação gradualmente se alinha com seu desfecho. Imagine que, ao cometer uma injustiça, como mentir, roubar ou ferir alguém, você fosse imediatamente picado por uma vespa. Essa resposta rápida e direta tornaria fácil perceber a conexão entre a ação prejudicial e a consequência negativa. No entanto, como não há uma reação imediata, mas sim um intervalo de tempo entre a ação e o efeito, as pessoas muitas vezes têm dificuldade em perceber a ligação entre o que fazem e o que retornará a elas. Contudo, as consequências inevitavelmente voltam para nós. Aquilo que projetamos, seja por meio de pensamentos, emoções ou comportamentos, acabará por retornar se não houver uma mudança. Para entender melhor, é essencial distinguir entre os dois planos de existência, o plano das causas e o plano dos efeitos. O plano dos efeitos é o mundo físico, onde as consequências das ações já realizadas se manifestam. Este é o domínio da realidade material, onde o passado se solidificou em forma. O que aconteceu, aconteceu, e não há nada que possamos fazer para alterar eventos passados. O presente é resultado de causas passadas, e não podemos mudá-lo. Nesse sentido, o plano dos efeitos apenas reflete o que foi e serve como uma verdade imutável sobre o que já ocorreu. No entanto, grande parte da humanidade parece presa a esse plano dos efeitos, focada nos sintomas e limitada à observação do que já está feito, sem compreender as causas mais profundas. Ao fixar a atenção no plano dos efeitos, muitos se tornam ignorantes das forças que originalmente desencadearam o que se manifesta no mundo material, resultando em sofrimento auto-infligido e repetição de ciclos. Agora, vamos para o plano da causalidade, também conhecido como o mundo mental. Este é o plano onde tudo começa. Segundo o princípio do mentalismo, tudo o que acontece no mundo físico tem origem no pensamento, pois qualquer manifestação física surge primeiro na mente. No plano da causalidade, as intenções, pensamentos e emoções criam as causas que eventualmente se materializam no mundo físico. Portanto, é neste plano mental que temos o verdadeiro poder de promover mudanças, colocando em movimento as causas que moldarão a realidade no plano dos efeitos. O sétimo princípio das leis naturais é o princípio do gênero, que permeia todas as coisas, onde tudo carrega qualidades masculinas e femininas. Esse equilíbrio se manifesta em todos os planos, espiritual, mental e físico. No contexto da mente, falamos de gênero mental, que representa a coexistência dos aspectos masculinos e femininos dentro de nós. No hemisfério esquerdo do cérebro, predominam características tipicamente masculinas, como raciocínio lógico, pensamento analítico e linear. Já o hemisfério direito reflete os aspectos femininos, como intuição, criatividade, compaixão e pensamento holístico. Então, meus amigos, o que realmente faz você sair do lugar?
Será que você se importa mesmo o suficiente para transformar o que quer em ação? Agora fique comigo mais um pouco, pois o próximo ponto é revelador. Vou te contar como um princípio perdido pode se transformar na chave que faltava para você dar aquele salto. Fica aqui comigo, porque essa revelação vai fazer você enxergar seu potencial de um jeito novo. Além dos 7 princípios tradicionais, há um 8º princípio natural que integra e harmoniza todos os demais. Este princípio, que podemos chamar de princípio perdido, é raro entre os estudiosos, mesmo entre aqueles que abordam essas leis de uma perspectiva ocultista ou esotérica. Esse princípio essencial é como a semente da vida. Mas o que caracteriza uma semente? Ela contém uma casca protetora e, dentro dela, um material genético que possibilita o crescimento e a criação. Para que essa essência criativa seja acessível, a casca precisa estar intacta. Se for quebrada, a essência é perdida, e com ela, a possibilidade de gerar vida. Esse 8º princípio, o princípio perdido, é fundamental para a manifestação de qualquer transformação. Porém, sua verdadeira essência é frequentemente mal compreendida. Esse princípio é a força geradora, o fator causal que permite alcançar os resultados desejados. E seu nome verdadeiro? Esse princípio gerador é o cuidado. O cuidado é o impulso central por trás da criação, aquilo que energiza e direciona a manifestação. A palavra compaixão nem sempre expressa com precisão o conceito que estou tentando comunicar. O que quero dizer aqui vai além da compaixão, ou mesmo do amor. Trata-se, na verdade, de onde colocamos nossa atenção e investimos nossa energia. Aquilo em que focamos tende a crescer, a se expandir e a se tornar parte de nossa realidade. Isso não significa ignorar os problemas do mundo ou evitar o negativo para não alimentá-lo. Pelo contrário, ao fazer isso, estamos cultivando a ignorância, e é justamente essa negligência que faz o problema crescer. Ignorar o negativo é permitir que ele floresça sem resistência, e isso vai contra o que muitos pensam. O conceito de cuidado aqui deve ser visto como um investimento de energia, aquilo que nos importa o suficiente para nos motivar a agir, onde estamos colocando nosso tempo e atenção para criar impacto. O que chamo de cuidado é, na verdade, a força que constrói nossa experiência coletiva. A ausência de verdadeiro cuidado impede que, como grupo, possamos mudar o curso das coisas e manifestar o que realmente desejamos. Esse é o verdadeiro fundamento da lei da atração. O cuidado é a força central que guia nossos pensamentos e ações. Ele é o princípio perdido que molda nossas escolhas diárias. Para alcançarmos isso, devemos seguir uma ordem. Primeiro, cuidar, desenvolver um verdadeiro interesse pelo conhecimento e pela verdade. Depois, aplicar esse conhecimento com sabedoria. Finalmente, devemos ter a coragem de agir, de colocar nossas intenções em prática. Coração, mente e coragem, cuidado, conhecimento e ação são os 3 pilares que formam a consciência da unidade. Quando unimos nossos pensamentos, emoções e ações sem contradições, alcançamos um estado de harmonia interior, onde o que pensamos, sentimos e fazemos está alinhado. O cuidado é o motor por trás de tudo que geramos em nossa experiência de vida. É o princípio gerador, a energia que movimenta nossos pensamentos e define o rumo de nossas ações. Pense no coração como a bomba do corpo humano. Ele impulsiona a energia vital, permitindo que o sangue flua e sustente a vida. Em várias tradições antigas, o sangue é visto como o portador da força vital e o coração, o centro que gera essa energia essencial. O cuidado, portanto, é o coração da criação, o que faz a vida pulsar e se expandir. Embora o cérebro seja crucial, é o coração que, em última análise, define nossa experiência de vida. Aquilo que valorizamos verdadeiramente molda nossos pensamentos e influencia diretamente nosso comportamento. Quem conhece o símbolo da maçonaria, o compasso e o esquadro com o G ao centro? Em seu nível mais profundo, esse G carrega um significado que transcende interpretações superficiais. A maioria dos maçons de graus iniciais ou intermediários aprende que o G significa geometria ou Deus. Alguns vão-se um pouco além, associando-o à gnosis ou conhecimento. No entanto, nos graus mais elevados da maçonaria, acima do 32º grau, o verdadeiro significado do G é revelado. Ele representa o princípio gerativo, a essência da criação.
Esse princípio simboliza a gênese, o ato de gerar, e em última análise, é uma expressão de Deus. Sim, ele pode se conectar com conceitos como geometria, já que tudo o que existe no mundo material assume formas geométricas. Mas em seu nível mais elevado, o G é uma representação do poder criador. O princípio gerativo é, portanto, o fundamento da criação. A palavra gerativo vem do latim generare, que significa criar. Esse princípio é o motor que impulsiona a manifestação, mas ele se perde quando não há cuidado, quando não há investimento emocional e mental. É por isso que ele é chamado de princípio perdido. Ele desaparece quando as pessoas deixam de se importar. A criação ocorre quando algo importa o suficiente para mover nosso coração, nossa mente e nossa coragem. A coragem, como princípio masculino, é o que transforma intenção em ação no mundo físico. Quando realmente nos importamos, colocamos nossa vontade por trás do que queremos criar. O mundo reflete a realidade de que, muitas vezes, as pessoas dizem desejar mudanças, mas poucas realmente se importam o bastante para agir de maneira decisiva. Assim, o mundo permanece o mesmo porque a maioria simplesmente não se compromete de coração. A essência da manipulação é manter as pessoas inativas, e essa parece ser a intenção da filosofia da nova era. Aqueles que seguem caminhos de ocultismo sombrio entendem que nossa realidade é moldada pelas ações. São nossos comportamentos que verdadeiramente geram mudanças. Assim, ainda que muitos afirmem desejar um mundo diferente, quando confrontados sobre as ações que estão tomando para realizar essa mudança, permanecem em silêncio. A verdade é que falta o cuidado necessário para transformar desejo em atitude concreta. Esse é o fundamento do chamado princípio gerativo, ou princípio perdido. Até que as pessoas recuperem esse princípio e superem sua passividade e, principalmente, sua falta de coragem, nada de substancial mudará. A filosofia da nova era frequentemente evita a dura realidade da responsabilidade e da ação. Digo isso sem rodeios. Muitos seguidores desse movimento sabem o que está errado, mas preferem a omissão. Enfrentá-los diretamente significa reconhecer que é preciso mais do que apenas querer uma transformação. É preciso agir com determinação. Essa ideologia, que prega que mudanças podem acontecer sem ação concreta, precisa desaparecer. A noção de que é possível alterar a realidade apenas com pensamentos é perigosa e irrealista. É um conceito que deve ser removido da nossa consciência coletiva. A realidade simplesmente não opera dessa forma. É claro que não posso obrigar ninguém a aceitar isso. Tudo o que posso fazer é compartilhar essa ideia para reflexão. Se você realmente refletir com honestidade e discernimento, compreenderá que o que estou dizendo é, de fato, como as coisas funcionam. Muitas dessas crenças religiosas ou espirituais têm sido usadas para manter as pessoas em um estado de conformismo, aceitando suas limitações sem questionar. Essas ideias existem para aprisionar a mente, oferecendo uma falsa sensação de paz, enquanto, na verdade, incentivam a inércia. Se você chegou até aqui, eu só posso dizer obrigado de coração. Poucas pessoas realmente se permitem mergulhar além do óbvio, de questionar o que todo mundo já dá como certo e buscar entender a vida de um jeito mais profundo. O simples fato de você ter se dedicado a assistir a esse conteúdo já mostra que você quer mais, que sente essa inquietude por respostas que façam sentido de verdade. E isso diz muito sobre a sua jornada. E se eu dissesse que esse desejo por respostas é só o começo de uma transformação mais profunda? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina, totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado. Pensa só, é como se cada um de nós fosse um explorador, andando por um território desconhecido onde o caminho nem sempre é claro. E a gente vai descobrindo tudo aos poucos, a cada passo. O que a gente compartilhou hoje é tipo uma tocha que ajuda a se iluminar essa trilha. Cada princípio aqui
é uma peça desse quebra-cabeça maior, que nos ajuda a enxergar o mundo e a nós mesmos de um jeito novo. E, se você se conectou com isso que viu aqui, te convido a fazer parte dessa jornada junto comigo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta o que tudo isso despertou em você. É através de cada comentário que a gente sente o impacto real dessa troca e cresce junto, como comunidade. Afinal, estamos lado a lado, buscando respostas para iluminar o que ainda está meio escondido. Estar aqui já é um passo de transformação no seu caminho. Absorver esses conceitos, mesmo que pareçam desafiadores, já é o começo de algo incrível, uma chance real de mudança. Essa abertura para ouvir, aprender e refletir vai muito além de uma experiência passageira. É um movimento para construir uma vida com propósito e clareza. Sinto que estamos nessa juntos, num caminho coletivo de descobertas e crescimento. E tudo que você leva daqui, com cada ensinamento, é como uma faísca que pode acender uma chama dentro de você. Quem sabe esse seja o empurrão que faltava para começar uma nova fase na sua vida, para alinhar sua mente e coração com aquilo em que você realmente acredita. Então, mais uma vez, obrigado por ter mergulhado fundo e por fazer parte dessa experiência. Que você leve essa sabedoria com você, que ela floresça no seu dia a dia e que a gente possa se encontrar de novo nessa jornada, em busca de mais respostas e sentido. Juntos, podemos criar algo realmente transformador. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.